Será que Pedro foi realmente o primeiro Papa? A pesquisa bíblica nos leva a questionar essa narrativa tradicional. Venha investigar conosco as Escrituras e descobrir as nuances interpretativas dessa fascinante discussão. Para nos conduzir à meditação sobre esse assunto, hoje eu trago a você um texto do Theomedia Blog, feito pelo biólogo, professor e teólogo Marcus David Neupointner, que tem como título: O primeiro Papa da Igreja teria sido Pedro? Falar qualquer coisa sobre a figura do Papa não é algo muito confortável. Isso porque o assunto certamente vai suscitar discussões acaloradas. Mas nós não podemos fugir do tema, por mais difícil que ele possa ser. Eu concordo que no colégio apostólico, Jesus tratou os diversos apóstolos de forma diferente. Por exemplo, nós não vemos o registro de nenhuma manifestação de Simão, o Zelote. Também não há qualquer registro de um diálogo entre ele e os demais apóstolos. Não há uma única menção do que ele falou nos evangelhos e nem nas epístolas do Novo Testamento. Por outro lado, alguns apóstolos se destacaram por causa das cartas que escreveram, as quais foram reconhecidas como canônicas pelas comunidades cristãs da época. Outros são lembrados por episódios específicos vividos com Jesus, como Mateus e Tomé, por exemplo. Mas será que Pedro teve primazia entre os demais apóstolos a ponto de ser considerado o primeiro Papa? O trecho bíblico mais evocado para sustentar essa ideia é a afirmação de Cristo na famosa passagem de Mateus, que diz: Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Mateus 16, 18. Mas afinal, qual é o contexto desse episódio? Vamos ver na Bíblia. Tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam eles: Uns dizem que é João, o Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Isso está em Mateus, capítulo 16, versos 13 e 14. Em outras palavras, alguns acreditavam que ele fosse João Batista, outros que fosse Elias ou ainda algum dos profetas. Diante disso, surge a pergunta: estariam eles acreditando em reencarnação? É possível. Então Jesus se volta para os 12 e faz uma pergunta. Mas vós, perguntou-lhes Jesus, quem dizeis que eu sou? Isso está em Mateus 16, 15. Pedro, impetuoso como era, ou talvez como porta-voz dos 12, responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16, 16b. Imediatamente Jesus o chama de bem-aventurado. Vamos ver? Disse-lhe Jesus: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Mateus 16, 17. Em seguida, Jesus pronuncia a frase do versículo 18. Por causa desse episódio, a Igreja Católica Romana argumenta que Pedro foi especialmente designado por Jesus como o principal representante da sua igreja. Diz assim a Bíblia: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Associado a esse versículo, o próximo versículo conclui o diálogo. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Mateus 16, 19.
Assim, entende-se que a responsabilidade de ser o vigário de Cristo estaria nas mãos de Pedro. Você sabe o que é um vigário? Vigário significa substituto. Assim como Cristo subiu aos céus e está ausente fisicamente, a igreja reconheceria a necessidade de um legítimo representante que a pastoreasse e a guiasse. Nesse sentido, quando Jesus chamou Simão de Pedro, o que significa pedra, muitos passaram a considerá-lo como o alicerce, o fundamento sobre o qual Jesus edificaria a igreja. Jesus lhe concedeu a autoridade para ligar e desligar, ou seja, para exercer liderança espiritual e pastoral sobre a igreja. Com base nisso, a Igreja Católica sustenta que o Papa, como sucessor de Pedro, possui essa autoridade especial em nome de Cristo. Apesar das discussões teológicas sobre a pedra sobre a qual a Igreja de Cristo está sendo edificada, afirmar que essa pedra é uma pessoa que não seja Jesus Cristo é um erro grave. Na Bíblia, a pedra angular, também chamada de pedra fundamental, é símbolo de Jesus como verdadeiro fundamento da fé cristã. Ele, e somente Ele, é a base essencial para uma vida espiritual sólida e segura. Infalível é somente o Senhor Jesus Cristo, que é Deus. Paulo, ao escrever aos Efésios, enfatiza esse ponto. Ele diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Efésios 2:20. O ensino dos apóstolos e dos profetas é o alicerce sobre o qual a igreja está construída, tendo Jesus Cristo como pedra angular. O próprio apóstolo Pedro, anos após o diálogo com Jesus, cita em uma de suas cartas o Salmo 118:22, que associa Jesus à pedra rejeitada. Diz assim: para vós outros, portanto, os que credes é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 7. É impossível que qualquer pessoa, seja ela um pastor ou um papa, seja a pedra angular, pois todos, sem exceção, são falhos e pecadores. Observe que a declaração de Jesus a Pedro vem acompanhada da afirmação de que aquela revelação não veio dele mesmo. Diz assim: porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Mateus 16, versos 17, parte B. Nenhum homem tem autoridade própria para definir o que é ou não o ensino da palavra de Deus. Após o fechamento do cânon com o apóstolo João, a revelação divina encontra a sua plenitude. Não há necessidade de nenhuma autoridade humana. E este é o cerne do sola scriptura, tão vigorosamente defendido pelos reformadores. A razão é simples e poderosa. Jesus Cristo vive. Ele não é uma figura do passado, mas o cabeça da igreja, nosso sumo sacerdote e rei. A sua vitória sobre a morte garante que a verdade que ele nos revelou nas Escrituras é eterna e imutável. Não precisamos de novas revelações ou de mediadores humanos, pois temos as Escrituras Sagradas como nossa regra inerrante de fé e prática. Elas contêm tudo o que precisamos para conhecer a Deus e viver uma vida conforme a sua vontade. Nelas encontramos a liberdade do pecado e a vida eterna. Nelas encontramos a sabedoria divina, pois ela é a palavra de Deus que nos guia com perfeição pelos caminhos eternos. E este foi mais um post do Teomídia Blog. E te convido a continuar procurando esta sabedoria divina. Primeiro, você poderia colocar mais Deus no centro da sua vida. E um jeito de fazer isso, além de maratonar o Tati Elas e o Vida Pura, aqui no nosso canal tem um texto do nosso blog ideal para isso. O nome dele é o Eu
como centro indevido no culto a Deus. Não importa qual é a sua religião ou sua denominação cristã, só me responda o seguinte: quem é Jesus para você? Se eu te dissesse que Jesus é o dono da festa, sim, e é a maior festa de todas. Este foi mais um post nosso que vale a pena a sua leitura e até ouvir com seus irmãos numa célula, numa confraternização de sua igreja ou até num passeio de carro. E é bem fácil de encontrar, hein? Acesse teomedia.blog.br ou digita na lupinha do seu streaming de música ou do seu agregador de podcast. E uma reflexão que abrirá muito seus olhos também, e espero que no seu coração ainda mais para uma vida com Deus, é o texto Barrabás, Jesus e eu. Se quiser entender como o eu, que no caso é você, se encaixa nessa história, eu acabei de indicar como. Temos links aqui embaixo também. Olha, pensando bem, eu poderia acabar por aqui, mas lembrei de 2 podcasts que são muito bons para tudo que nós discutimos aqui hoje, hein? Depois de achar o Teomídia Blog nos aplicativos que eu mencionei antes, encontre agora o Teomídia Cast. Lá tem o número 151, que é sobre generosidade, a conexão do coração com o bolso. E por fim, para fechar com chave de ouro, ouça o podcast O Natal e o Príncipe da Paz. Ele é o número 157. Se você queria uma pedra bem firme para se edificar, esse é o melhor que posso te recomendar. E lembre-se, tudo o que você deseja saber sobre vida cristã, crescer na fé, você sabe onde está? Está aqui, na Teomídia. Nos vemos na semana que vem. Que Deus te abençoe.